Existem encontros que parecem obra do acaso, mas que, no fundo, carregam o sabor de destino. Entre o silêncio de uma cozinha vazia e o brilho tímido das luzes da noite, dois caminhos totalmente diferentes estão prestes a se cruzar. Às vezes, basta um olhar, um gesto simples, ou uma palavra dita no momento certo, para que algo dentro da gente comece a mudar sem avisar. E é justamente no lugar onde as receitas são precisas e tudo deveria seguir um padrão, que a vida decide improvisar. Quando o coração é surpreendido, nenhum dia continua igual. E assim começa a nossa nova história. No instante em que um chefe dedicado encontra um cliente inesperado. Um encontro que parecia passageiro, mas que acaba marcando o primeiro capítulo de algo muito maior. À beira da piscina, dois rapazes se aproximavam como se o mundo tivesse parado ao redor deles. O loiro permanecia dentro da água, enquanto o outro se apoiava na borda, com as pernas submersas e as mãos deslizando pelo rosto do rapaz que estava ali embaixo. Eles se beijavam com intensidade, os corpos se tocavam, e por alguns instantes pareciam presos naquele calor silencioso. Mas por trás daquele contato, o loiro sentia algo partir dentro dele. Não suporto isso, mas eu preciso dele. O pensamento ecoava enquanto ele apertava o homem contra si, segurando firme, como quem tenta se convencer do que não sente. O rapaz de cabelos escuros percebeu sua hesitação e murmurou com um sorriso provocador. Qual é? Vem aqui. O loiro franzindo o senho respondeu com a voz baixa. Você está abusando da sorte. Em vez de recuar, o moreno puxou ainda mais perto do peito. Não seja tão rígido, sussurrou, passando a mão pelo corpo alheio. Estou fazendo tudo isso por você. Coopera um pouco. Mas o toque atravessou o limite. O loiro segurou o pulso dele e empurrou para longe, irritado. Levantou-se da piscina, a água caindo pelos ombros enquanto ele respirava fundo. Já falei que não quero que você me toque desse jeito. O rapaz sentado na borda ficou, surpreso. Nem achei que você estava falando sério. Eu só estava começando. O loiro ignorou a provocação. Pegou uma toalha e se enrolou nela, decidido a sair daquele clima sufocante. Já deu pra mim. E caminhou, ainda molhado, sem olhar para trás. Então o outro disse, em tom afiado. Eu não teria tanta certeza disso. Você precisa de mim, Sangue-a. Ao ouvir seu nome, o loiro parou por um segundo. Os dentes se cerraram, a raiva subindo quente. Mas ele não respondeu. Apenas seguiu adiante, deixando o rapaz para trás, irritado demais para continuar ali. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, onde se ergue a fachada de um restaurante famoso. Frutos do mar urbano sensacionais. Ali trabalhava seu dono, um chefe dedicado, mas com uma presença que assustava mais do que atraía clientes. Dentro do restaurante, ele surgia segurando um grande prato de sashimi. Uma travessa de robalo, como pediu. Aproveite. Era para ser uma apresentação elegante, mas seu sorriso parecia mais o de um gangster cansado do que o de um chefe renomado. Os clientes estremeciam ao vê-lo. Sentado do lado de fora do restaurante, ele observava o movimento quase inexistente, soltando um suspiro silencioso. O lugar parecia mais vazio do que o normal, mais frio. Com o olhar baixo, perdido em seus próprios pensamentos, ele deixou a dúvida escapar em silêncio. Será que é por causa da tatuagem de dragão? Ou será que eu pareço intimidador demais? Tentou sorrir para um casal na mesa ao lado, o sorriso, infelizmente, ficou ainda mais assustador. Ou talvez seja minha forma de falar. A lembrança veio rápida, ele servindo outro cliente com olhar sério demais. Fatiei isso direitinho para você. O cliente quase gaguejou pedindo para cancelar o pedido. O chefe suspirou por dentro. Provavelmente é por tudo isso mesmo. Mas ao menos alguns clientes fiéis continuavam voltando, ignorando os rumores. Um desses clientes estava ali naquele dia, sentado num canto, tranquilo. O chefe serviu uma travessa para ele. Alibute fresco.
Espero que goste. O cliente agradeceu. Para o chefe, aquele sorriso era amigável. Para qualquer outra pessoa, provavelmente continuaria parecendo ameaçador. Enquanto observava o rapaz comer, pensou: ele consegue comer tudo isso sozinho? Talvez esteja esperando alguém. Nem todos os clientes, porém, eram assim. A porta se abriu com violência. 3 homens cambaleando entraram no restaurante, rindo alto. Um ensopado pequeno. Gritou um deles. E anda logo. O chefe inclinou a cabeça, mantendo a calma. Um ensopado pequeno. Já trago. E uma garrafa de soju. Claro. Enquanto preparava os pedidos, ele os observava. Idiotas bêbados, os piores. Pelo menos estão tão embriagados que nem reparam se pareço um gangster. Os 3 começaram a cantar, batendo palitos nas tigelas, rindo, fazendo um escândalo. Ótimo, vão ficar horas aqui, pedindo a coisa mais barata do cardápio. Chegou um momento em que ele não aguentou mais. Aproximou-se com educação. Com licença, vocês estão incomodando os outros clientes. Poderiam fazer menos barulho? O homem bêbado parou de cantar e o encarou com irritação. Não pode me dizer o que fazer. O cliente fiel, lá no fundo, apenas observava. O chefe tentou manter a calma. Eu só pedi com educação. Educação? O bêbado riu alto. Você chega com essa cara ameaçadora e quer que eu me acalme? A expressão do chefe realmente não ajudava, mesmo tentando parecer amável, parecia prestes a brigar. Volte aqui quando aprender a pedir as coisas direito. Gritou o bêbado, levantando a mão para bater nele. O chefe congelou. Ele vai mesmo me bater. Mas a mão do agressor foi segurada antes que o golpe o atingisse. O cliente de antes estava segurando o braço do bêbado, firme, sem esforço. E com um sorriso no rosto disse: Ei, senhor, acalme-se um pouco. O chefe ficou sem fôlego. A luz do restaurante parecia mais suave ao redor daquele rapaz, como se tudo ficasse mais bonito perto dele. Seu rosto corou. O bêbado engoliu seco. Como o aperto desse cara pode ser tão forte? O rapaz continuou, sereno. Você não ia machucar esse homem gentil aqui, não é? Violência pode te colocar em maus lençóis. Os olhos azuis encararam o bêbado, frios como vidro. O homem tremeu. O suor escorreu pelo rosto. Vamos embora, ele murmurou para os amigos. E os 3 saíram sem olhar para trás. O chefe respirou fundo e se aproximou do rapaz, ainda vermelho. Muito obrigado por intervir. Sem problema, respondeu o rapaz, ainda sério. Fico feliz por ajudar. Eu achei que você fosse um gangster no começo. Mas quem faz escândalo daquele jeito é que é perigoso. O rapaz voltou para a mesa. Vou terminar meu jantar. Seria um desperdício deixar um sashimi tão bom assim. O chefe ficou parado ali, olhando para ele com um brilho encantado nos olhos. Tem algo que eu possa fazer por você? Qualquer coisa. Quero retribuir. O rapaz ficou só um pouco desconfortável com a intensidade do olhar dele. Mais tarde, o restaurante estava fechado. A mesa ao centro estava coberta de pratos fumegantes, frituras, caldos, peixes empanados. Isso é para te agradecer por antes, disse o chefe, colocando os pratos diante do rapaz com um sorriso tímido. Coma o quanto quiser. Não sabia que você cozinhava tanto assim, o rapaz comentou, impressionado. O chefe passou a mão pela nuca, sem graça. Aquele homem aparece sempre. E sempre é agressivo, achei que dessa vez ele ia me bater de verdade. O rapaz o observava enquanto ele falava, com aquela sinceridade um pouco desajeitada. A maioria dos clientes me evita, ou tenta arrumar briga, confessou o chefe. Minha aparência não ajuda muito. O rapaz ergueu a colher para provar algo, mas ao abaixar a mão, esbarrou na panela quente. O chefe deu um pulo. Pegou a mão dele com cuidado. Você se queimou?
O rapaz ficou imóvel por um instante, surpreso com a proximidade. O chefe deixou a água fria correr sobre a mão avermelhada dele, aliviando o calor aos poucos. Mesmo depois disso, continuou segurando a sua mão com uma delicadeza inesperada. O rapaz murmurou, quase como se estivesse falando consigo mesmo. Que estranho, o toque dele não é tão ruim. O chefe permaneceu ali, imóvel, encarando-o com uma expressão confusa, sem entender por que aquelas palavras mexeram tanto com ele. O rapaz sorriu leve. Tá tudo bem, de verdade. Procurou algo no bolso. Além disso, acho que já ganhei mais do que o suficiente hoje. Então quero te dar algo também. O chefe balançou as mãos, nervoso. Não precisa. O rapaz levantou o celular. Posso pegar seu número? No dia seguinte, o chefe estava parado diante do enorme aquário da cidade. O presente do rapaz era um ingresso para o Aqualã. Ele segurava o bilhete no celular e pensava. Nem lembro a última vez que vim a um lugar assim, ainda mais sozinho. Caminhava sem pressa. Vou só deixar isso aqui e ir embora. Procurava a tal apresentação que o rapaz havia mencionado. Até que algo brilhou dentro de um dos tanques gigantes. O chefe parou de repente. O celular caiu de sua mão. Ali, nadando no azul cristalino, estava o cliente. Sorrindo para ele. Com uma enorme cauda de sereia. Ele acenava debaixo d'água, o cabelo dançando como seda flutuante, enquanto seu corpo brilhava. O rosto do chefe corou até a ponta das orelhas. Ele pensou, atordoado. Quando vi aquele estranho de novo, foi ali que comecei a ir longe demais. E eu sabia que iria me apaixonar por ele. E ali ele ficou com o olhar fixo naquela figura aquática, linda e improvável, nadando diante dele como um sonho impossível. Ali, diante daquele enorme aquário iluminado, o homem permanece imóvel, completamente capturado pela figura que nada com leveza. O rapaz se move como se fosse uma dança, e cada gesto parece acalmar o mundo ao redor. Um sorriso tranquilo repousa em seu rosto, fazendo a água brilhar ao redor dele. Enquanto observa, pensamentos silenciosos se acumulam em sua mente. Ele sabe que o povo do mar não é lenda, nem segredo. Eles existem, respiram, convivem. Podem viver debaixo d'água, mas também caminhar entre os humanos. São raros, especiais, e ainda assim, parte daquele mundo. Ele lembra de um cantor tritão famoso, de uma cantora sereia com uma voz encantadora, de uma modelo que fazia ensaios submersos impecáveis. Cada lembrança reforça a sensação de estar diante de alguém igualmente extraordinário, talvez até mais. Totalmente concentrado na figura que se move dentro da água, ele nem percebe quando pessoas começam a se aproximar para assistir à apresentação. Apenas nota dois rapazes atrás dele cochichando, rindo, fazendo comentários vazios sobre impostos e privilégios. Ele lança um olhar tão sério que basta para silenciá-los, um olhar que sempre intimida quem tenta diminuir aquilo que ele respeita. Mas logo sua atenção volta para a água. O rapaz gira, sobe, desce, cada movimento é natural, fluido, hipnotizante. Ele é incrível. O pensamento atravessa sua mente antes que ele possa se impedir. De repente, o rapaz dentro do aquário para. Seu semblante muda, um olhar preocupado surge em seus olhos azuis. Ele se aproxima do vidro, tão perto que seu rosto quase encosta no do chefe. O homem congela no lugar. Seu coração dispara, o rosto fica quente, as mãos suam. Ele arregala os olhos, incapaz de afastar o olhar. Ele é ainda mais bonito de perto. O rapaz faz um gesto, aponta para baixo e fala algo e bolhas escapam dos seus lábios. Só então ele percebe que sua atenção havia sido tão consumida que até deixou o celular cair no chão. Ele se abaixa depressa para pegar o celular e, quando ergue o rosto de novo, o rapaz já não está mais ali. No lugar dele, um peixe enorme surge diante do vidro, encarando-o de um jeito tão inesperado que o faz dar um passo atrás, tomado pelo susto. Ainda com o coração acelerado, ele tenta acompanhar o movimento do aquário e acaba vendo o rapaz já se afastando, deslizando pela água entre as luzes.
Momentos depois, ainda atordoado com tudo, ele respira fundo e tenta recuperar o foco. Lembra-se da apresentação, lembra-se das palavras ditas com naturalidade, naquele dia no restaurante. Meu nome é Beck Sangia. O chefe observa o próprio celular, o nome gravado nele. Sangia. Até o nome soa bonito. A imagem daquele rosto angelical, iluminado, suave, brilhante, volta à sua mente, fazendo seu peito apertar. Ele inspira fundo. Controle-se, ele é apenas um cliente. Eu só preciso entregar isso e ir embora. Na sacola que segura com cuidado está uma marmita de sushi preparada com carinho, uma forma discreta de agradecer pelo convite para assistir à apresentação. Mas então ele mesmo se dá um tapa leve no rosto, sussurrando para si mesmo. Que você tá pensando? Ele é seu cliente. Um homem ao lado se assusta, mas ele ignora e segue caminhando pelos corredores do aquário. Ele caminha até a porta reservada apenas para funcionários. Vai bater. Mas antes que sua mão toque o vidro, seus olhos capturam a cena lá dentro. Sangia está dentro da piscina. E outro rapaz está segurando seu braço, e o beija. O mundo dele para. Ele fica estático, os olhos arregalados, o ar preso no peito. A sacola com a marmita é apertada contra o peito, quase como se tentasse proteger algo que acabou de quebrar. Sangia, já tem alguém. Ele engole seco, suando frio. Talvez eu nem devesse ter vindo. Ele nem pediu para me ver. Mas antes que consiga terminar esse pensamento doloroso, um grito ecoa de dentro da piscina. Já disse para parar. Tira suas mãos de mim. Sangia está claramente irritado, afastando o rapaz que insiste em segurá-lo. Eu sou a única pessoa que pode te ajudar, o rapaz retruca. E antes que qualquer coisa piore, a porta se abre com força. Ele entra com o olhar carregado, firme, quase feroz, surge na entrada como uma tempestade. O que você pensa que está fazendo? Sangia arregala os olhos e reconhece aquela figura. Ai, Beon? O outro rapaz se assusta, pula para fora da piscina e sai correndo, gritando insultos enquanto acusa Sangia de ter chamado um criminoso para se livrar dele. Beon apenas observa a fuga, ainda respirando fundo, a raiva e o nervosismo misturados. Sangia, ainda dentro da piscina, pergunta surpreso. O que você está fazendo aqui? Beon se aproxima rapidamente, apoiando-se na borda. Eu ouvi você gritar, eu fiquei preocupado. A sinceridade escapa antes que ele pudesse controlar. O rapaz o observa em silêncio, seus olhos azuis suavizam, quase brilhando. Um pequeno sorriso aparece em seus lábios. Você está com uma cara de quem poderia matar alguém. Invadiu aqui assim, só por preocupação? Beon fica sem jeito. Parecia mesmo assim? Sangia ri baixinho, apoiando o queixo na mão. Você é engraçado. Mas obrigado. Aquele cara estava passando dos limites. Beon respira fundo, ainda reagindo ao que viu antes. Aquele cara, ele te beijou contra a sua vontade. Sangia suspira, pensativo. Ele me beijou porque eu precisava. Não é algo que eu goste, mas preciso de fluidos humanos para transformar minha cauda em pernas. As palavras caem sobre Beon como um trovão silencioso. O rosto dele fica completamente vermelho. Ele trava, sem saber onde colocar as mãos. Sangia apenas completa. Mas está tudo bem. Vou dormir aqui embaixo da água hoje. Sem pensar duas vezes, Beon dá um passo à frente, a voz firme apesar do rubor. Me deixe ajudar. Sangia pisca, inclina a cabeça com leveza. Beon continua, decidido, tocando o próprio peito. Eu ficaria feliz em te dar o que você precisa. Pode usar a minha ao invés daquele cara. O rapaz o observa em silêncio, seus olhos azuis se fixam no rosto corado de Beon. Há algo ali, algo que chama sua atenção. Com um movimento lento, quase hesitante, ele ergue a mão e toca o rosto de Beon com um carinho inesperado. Esse simples gesto faz Sangia lembrar do dia no restaurante.
do instante exato em que Beon segurou a mão dele. Naquele momento, um pensamento cruzou sua mente com força suave. Tem algo diferente no toque desse homem. Por algum motivo, eu não estranho ele. A expressão de Beon é o puro caos, aflito, vermelho, confuso, encantado. Sangue sorri suavemente. Tudo bem, eu aceito. E antes que Beon possa reagir, Sangue o puxa pela gola e o beija. Beon arregala os olhos, completamente tomado pela surpresa, pela intensidade, pelo toque inesperado, e por algo quente e suave que ele não sabe nomear. A água, a luz, o silêncio. Tudo se desfaz ao redor. Enquanto o beijo continua, Beon sente o próprio coração bater tão forte que parece acompanhar o ritmo da água ao redor. Sangue, ainda segurando-o com leveza, sorri contra seus lábios, como se reconhecesse nele algo que não encontrou em mais ninguém. E naquele instante, sem que nenhum dos dois admita em voz alta, os destinos deles começam a se entrelaçar. Se você chegou até aqui e curtiu, deixa seu like para apoiar o canal, e se ainda não se inscreveu, se inscreva. Para não perder nenhum resumo incrível. Porque no mundo BL, sempre cabe mais um. Até a próxima!